minha gente querida, que bom estarmos aqui mais uma sexta-feira para o nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. E hoje nós vamos estar falando com você que está lutando com alguém na sua família, no seu hall de amigos, na sua vizinhança, com o uso de drogas e álcool. É um tema super importante, super atual e muitas vezes nós não sabemos nem o que fazer, como detectar, como ajudar, como família, que atitudes tomar. Então, a nossa conversa de hoje vai ser muito, muito importante. E nós vamos estar falando sobre a drogadição. É um vício, uma doença, um transtorno psiquiátrico ou tem pecado no meio? Como lidar com isso? Porque a partir dos sintomas, mas da maneira como nós classificamos tudo isso, nós poderemos tomar a opção de saber como lidar também. Quero ler para você um versículo e logo apresentar o nosso convidado de hoje. A palavra de Deus nos diz em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu creio nisso. Creio que você também acredita que o Evangelho pode transformar a sua vida, pode transformar a minha vida, e pode transformar a vida daquelas pessoas que estão enfrentando esse problema tão grave da drogadição. O meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar há 39 anos e também sou presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero apresentar hoje o meu amigo, pastor Wagner Zanelato. Oi, Wagner, como você está? Tudo bem, Eleni, um prazer estar aqui com você para conversarmos sobre esse tema que aflige o coração de muitas famílias, irmãos em Cristo que lutam contra estas questões. Então, é um privilégio, um prazer poder estar aqui com você para nós batermos esse papo e, quem sabe, trazermos luz, né, através da Escritura para o coração desses que estão enfrentando essas dificuldades e essas lutas. Amém, eu creio nisso também. Quero ler para vocês o currículo resumido do reverendo Wagner Zanelato. Ele é graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestrando em Teologia Pastoral com ênfase em Aconselhamento Bíblico pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, no Mackenzie. Especialização em Gestão de Comunidades Terapêuticas pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, coordenador do Instituto Escolher e autor da série de livros paradidáticos Aprenda a Escolher com Lucas e sua turma, Prevenção às Drogas para Crianças de 6 a 11 anos. Ele é presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Desafio Jovem no Brasil e atua como conselheiro bíblico com dependentes químicos e familiares desde 2007. É pastor titular da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Muito bom saber que ele tem tanto preparo, tanto conhecimento nesta área, e ele pôde também nos ajudar escrevendo um capítulo do nosso livro Capelania, Missão em Todo Lugar, porque nós cremos nisso, que é o papel da igreja estar atuando em todas as áreas, em comunidades com os perfis mais diversos e levando o Evangelho e vivendo o Evangelho também através de obras sociais, mas sempre com a apresentação da Palavra de Deus. Wagner, conta um pouquinho, resumidamente para a gente, como é que você começou tudo isso, porque você já contou num outro programa que nós fizemos aqui, mas por isso eu quero que o pessoal que está te conhecendo hoje saiba um pouquinho também. Eu comecei a me envolver com
a esse trabalho de acolhimento e de apoio e auxílio para pessoas com dependência química, especificamente no ano de 2006. A família da minha esposa já é envolvida já há muitos anos. Minha sogra, dona Vera Lúcia, ela, em 1975, fez parte da fundação da 6ª Comunidade Terapêutica no Brasil. Aqui no Brasil, a primeira comunidade terapêutica, ela surgiu em 1969, lá em Goiânia, Movimento Jovens Livres, né, a missionária Ana, que era presbiteriana, inclusive. E é muito interessante, porque esse movimento, esses dias eu estava falando com o professor Edmundo Muniz, lá de Bauru, do Esquadrão da Vida de Bauru, as primeiras comunidades terapêuticas do Brasil, todas elas começaram com presbiterianos. Que coisa, todas elas com sabia. presbiterianos. Com exceção, acho que de uma delas, mas das 8 primeiras, teve 6 ou 7 que foram presbiterianos, né? E a minha sogra estava nesse processo, num grupo de jovens, na cidade de Rio Claro. O Desafio Jovem de Rio Claro existe até hoje, está lá, já completou agora em março, aniversário, né? Então está lá, são 47 anos já servindo a Deus naquele lugar. E naquele... eu já tinha um envolvimento de ir lá, conhecer, mas é assim, eu estava no seminário, eles lá e eu aqui, né? O meu sogro, ele foi um dependente químico. E Deus transformou a vida dele em 1977. Ele foi para o Desafio Jovem, para ser ajudado. E nós até brincamos, né, com a dona Vera, com a minha sogra, que nós falávamos assim, que ela acreditou tanto naquele ministério que casou com um fruto do ministério, né? E a vida dele falava por si só. Meu sogro, ele faleceu em 2019, até um pouco por conta das consequências do uso de drogas, porque ele ficou limpo 42 anos. Uau. 42 para 43 anos, foi isso. E aí, mas em 2006, ele tinha usado drogas injetáveis. Naquela época existia heroína no Brasil, e lá na década de 70 ele usou essas drogas e ele teve uma cirrose hepática. Pena. Fez um tratamento, e quando ele fez esse tratamento, eu estava lá no meu 2º ano de pastorado na Igreja Presbiteriana da Lapa, e eu vendo a necessidade que eles tinham, eu disse... Ele era pastor, né? Eu falei, pastor Carlos, eu quero ajudá-lo. Não sei como, mas eu quero ajudá-lo. Ele, então tá bom, então eu vou começar a mandar você para alguns lugares, para você aprender e tal. E foi que eu fiz uma viagem a primeira vez para conhecer o Desafio Jovem em Portugal. E eu passei um mês lá em Portugal, conheci o funcionamento e me apaixonei por aquilo. Aquele trabalho de alcance, de evangelização, de trazer esperança, vendo o poder de Deus transformar as vidas. Eu falei, o Brasil precisa disso. E aí, então, eu comecei a me envolver e trabalhando na Igreja da Lapa, como pastor auxiliar do meu querido mestre, reverendo Canelhas. Meu amigo querido. E aí, eu ali trabalhando nesse processo e tudo mais. E aí nós fizemos um congresso, uns portugueses vieram para o Brasil, e um português dizia assim para mim, o Carlos, que foi um dos mentores, né, assim, nessa jornada minha. Meu sogro foi o primeiro, né, mas o pastor Carlos português também. E o Carlos dizia assim, você tem que ir para o Desafio Jovem. Você tem que ir para o Desafio Jovem, trabalhar full time, tempo integral. Eu, não, mas que isso, imagina e tal. E eu sei que depois disso Deus começou a falar no nosso coração sobre essa perspectiva de estar no Desafio Jovem. E passado um tempo, eu cheguei para o reverendo Canelhas e disse assim, reverendo, eu vou embora. Ele, eu sabia que você ia e tal, e tranquilo. E aí fiquei mais um tempo, me preparei, terminei alguns estudos, algumas especializações que eu estava realizando. E aí foi muito interessante quando eu falei para minha esposa, porque a minha esposa ela nasceu e foi criada nesse contexto, né? Ela é psicóloga, trabalha nessa área, atendendo pessoas. E aí, no mínimo, ela pensou assim, me casei e me livrei desse negócio, né? Aí chega o doido do marido e quis ir para lá. E aí foi quando nós tivemos uma experiência assim, fantástica. Foi quando eu saí da Igreja da Lapa, eu deixei tudo aqui e fui trabalhar em Rio Claro,
como diretor interno da comunidade terapêutica lá do Desafio Jovem em Rio Claro. E aí nós ficamos ali por 3 anos desenvolvendo esse trabalho, e ali foi... Vocês estavam morando ali dentro? Moramos lá dentro. Era um sítio afastado da cidade, eu e ela morávamos lá dentro. Eu brinco que os 3 anos que eu passei lá, eles valem por uns 10, mais ou menos. Imersão total mesmo. Imersão total, exatamente. Que coisa. Foi mais ou menos assim que começou a nossa história. Bom. E aí eu comecei a me envolver também, porque nós não tínhamos um currículo na totalidade do Desafio Jovem, que existe fora do Brasil, porque é importante frisar que o Desafio Jovem, ele é uma organização internacional. Ele nasce em 1958, é um livro que transformou muitas vidas. Nossa, esses dias falou meu coração este livro. Esses dias a gente... A Cruz e o Punhal, a Cruz e o Punhal. Nick Forge. Exatamente, a Cruz e o Punhal. David Wilkerson. Nós temos uma edição condensada. E eu li para os meus filhos. Olha. E esses dias, sexta-feira em casa, à noite, é o dia de filme. Nós assistimos com eles a Cruz e o Punhal. Nossa, é muito forte. Foi maravilhoso ver, rememorar e ver o pastor David Wilkerson, né, pregando o evangelho. Eu tive a oportunidade de vê-lo, né, nos 50 anos do Desafio Jovem lá em Nova York. O Nick Cruz, o Israel, Sônia Argazoni, todo esse pessoal do início. Eu tive o privilégio de poder ouvi-los, né? Que beleza. E aí nós começamos a trazer esse currículo para o Brasil. E eu comecei a me envolver com a obra nacional, com o Desafio Jovem do Brasil, e a coisa foi fluindo até o ponto que em 2015 eles me escolheram como presidente, e cá estou, né, como presidente da federação nesses anos. Que bom, e tem muita coisa a ser feita, né? Muita mesmo. No livro, no capítulo que você escreveu aqui no nosso livro, você fala sobre a compreensão secular da palavra vício. E você cita do dicionário do Webster: vício é definido nos meios seculares como necessidade e uso compulsivos de uma substância que forma hábitos, caracterizada por tolerância e por sintomas fisiológicos bem definidos após a abstinência. Mas você também fala sobre o seu sogro ter sido usuário de drogas, né? E por 40 e poucos anos ele viveu sem voltar às drogas. Sem nenhuma recaída. Então a primeira pergunta é um vício, é um transtorno psiquiátrico, é uma doença e logo a pessoa que está contaminada pela doença não tem saída, ela pode ter momentos de uma melhor vida, qualidade de vida e se afastar das drogas, mas sempre corre risco de voltar porque é uma doença, ou é algo mais? Como você define? Então, Eleni, esse é um assunto assim, bem delicado, muito complexo. Entretanto, nessa perspectiva, quando nós olhamos a definição, né, hoje o DSM ele nomeia como um transtorno em substâncias psicoativas. Eles nem estão falando mais de doença. Essa ideia de doença ela foi popularizada pelo chamado então grupo de Oxford, depois que viram os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos, e então eles teve um teórico que alguns anos antes escreveu alguma coisa sobre essa ideia de doença, e isso foi entrando no senso comum, e hoje para nós a dependência química é uma doença, e aí a Organização Mundial da Saúde ela vai dizer que ela é uma doença incurável, progressiva, fatal, mas tratável. Aí eles colocam tratável no final. Então, olhando nessa perspectiva, é desesperador. Sim. E sem esperança. Sou fadado a viver com isso. Com isso o resto da vida. Agora, é fato que ninguém pega um copo com álcool e diz assim, estou viciado nisso. Há uma progressão, há um processo para isso acontecer. Então, o que nós entendemos? Que
a pessoa que começa a fazer uso de substâncias, esse comportamento, essa prática, ela começa a se tornar um hábito. E ela se torna escravizada por este hábito, que é um hábito ruim. E ela fica ali presa neste hábito. Agora, o que acontece é que isso não surge da noite para o dia, é uma coisa progressiva, e depois o organismo sim fica tolerante e ele fica necessitado daquela substância. Sim. Então, por isso que nós temos crises de abstinência quando alguém para de usar um tipo de droga. Por quê? A droga tem efeito no nosso organismo. Agora, eu entendo que a dependência química, ela se estabelece numa pessoa por conta destes comportamentos, e aí nós não estamos falando do que vem anterior aos comportamentos, né? Mas vamos pensar na pessoa que já está usando. Então, ela estabelece esse comportamento. Nesse comportamento, ela vai ter as consequências do uso aí da substância que ela está fazendo uso, né? E nisso tudo, o que acontece? Acontece que o organismo começa a ficar tolerante e ela precisa de doses maiores. Então, neste momento, eu posso dizer que enquanto ela está no uso, ela está num estado de afastamento do seu bem-estar. Que a própria Organização Mundial da Saúde diz o que é doença. É tudo aquilo que a pessoa se afasta do seu bem-estar social, mental, psíquico. Então, quando ela se afasta disso, ela tem ali uma doença. Agora, a dependência química, ela não é como alguns dizem aí, é uma doença, mas ela não é uma coisa objetiva, porque como é que eu vou fazer um exame médico e saber que eu tenho dependência? Eu posso ver que tenho álcool no sangue. Sim. Mas, parou 10 anos parado. Não, ele continua sendo dependente, uma vez dependente, dependente para sempre. É uma máxima que existe aí no senso comum. Essa perspectiva, ela é subjetiva. Ela é pela experiência, por aquilo que a pessoa diz e aquilo que o médico que tem a experiência dele, e aí nós temos o DSM, que é esse manual de diagnóstico, né? Psiquiátrico, que vai olhar vários casos e vai dizer assim, isso aqui enquadra nesse padrão. Então você tem um transtorno assim, assim, assim. Agora, olhando assim, ok, as pessoas vão entender que esse é o problema. Mas, numa cosmovisão bíblica, a gente vai mais fundo. A gente vai mais fundo que o próprio comportamento. Nós vamos nas motivações e naquilo que impulsiona a pessoa para aquele tipo de hábito e comportamento. Ótimo. O que você está levantando são causas que estão lá no fundo da alma, que levam a pessoa a procurar resposta em alguma coisa que alivie a sua situação, anestesie aquele momento dolorido, talvez, ou que traga um barato, né? Uma situação que a tire daquela vida rotineira e que a levante. A substância, ela traz satisfação. Sim, com certeza. Ela pode ser uma droga depressora do sistema nervoso central, uma droga estimulante, perturbadora. São a classificação dos vários tipos de drogas, elas são classificadas nessas 3 classes, né? Drogas perturbadoras, estimulantes e depressoras. Então, quando o indivíduo usa algum tipo de substância, ele tem um certo prazer nisso, ele tem satisfação. Então, há um ganho. Com certeza. Há um ganho nessa prática. Não é ruim, é uma coisa agradável. Por isso que leva ao vício, né? Leva à dependência, ela quer mais e mais e mais. Mas você também falou no livro sobre pecado. Como é que você junta as duas coisas aí? Então, Eleni, essa questão do pecado é assim, nós somos direcionados
para algumas coisas na nossa vida. É interessante olhar para a Escritura, e quando nós olhamos, por exemplo, a criação do homem, eu gosto muito do que o pastor Paul David Tripp diz no livro dele, Instrumentos nas Mãos do Redentor, Sim. quando ele diz que nós, antes da queda, já tínhamos necessidade. Então, às vezes nós achamos que nós só teremos necessidade depois do pecado. Não, nós já tínhamos necessidade antes do pecado entrar no mundo. Gênesis 1 e 2 nós vemos isso. E qual era essa necessidade? A necessidade de dependência de Deus. Então o homem foi criado, como diz o breve catecismo, na primeira pergunta, para a glória de Deus. Para glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Para adorá-lo. Então, o que acontece? Onde é que está o pecado nessa situação do uso? Ele está ligado à adoração. Então, o Dr. Mark Shaw, no livro Coração do Vício, ele diz assim que o alcoolismo, a dependência química, ele é um transtorno de adoração. Olha, que interessante esse termo, transtorno de adoração. Porque você canaliza. Onde é que nós deveríamos ter o nosso prazer? Em Deus. A nossa satisfação em Deus. Porque é Ele que nos satisfaz plenamente. Mas o que eu faço? Eu troco a glória de Deus por algo que me dá uma sensação e uma satisfação imediata, rápida e do jeito que eu imagino. E aí eu me lembro do pregador em Eclesiastes, quando ele diz assim: resolvi reger a minha vida pela alegria, então vou me entregar o vinho. E aí ele teve tudo. Ele procura satisfação em todos os meios. E a conclusão dele é: tudo é vaidade correr atrás do vento. Por quê? Porque no capítulo 3, no verso 11, ele diz que Deus colocou a eternidade no coração. Então, este é o ponto. Por que eu entendo que a dependência química, ela começa com uma prática pecaminosa de desvio de adoração? E qual é o grande Deus que é adorado nesse caso? Não é a substância em si, mas é o próprio eu. Então, agora, é muito simples eu chegar para uma pessoa e dizer assim: não, o seu problema é pecado. E confessa o pecado que resolve. Não, não é isso. Não. Porque são anos de prática. E aí, então, uma coisa que é importante frisar, que há poder no Evangelho para a transformação das pessoas. Sim. As pessoas, eu tenho inúmeras experiências de pessoas que foram transformadas. Citei aqui o caso do meu sogro, né, que viveu livre das drogas, e ele dizia assim: eu não sou um dependente em recuperação, como alguns dizem. Eu sou uma pessoa liberta por Cristo, que vivo em liberdade, e é óbvio que esta pessoa, agora, ela tem que ter atenção para algumas áreas da sua vida. Mas é uma ideia muito interessante, porque essa pessoa que está escravizada neste hábito, ela está dominada por ele. Agora, em Cristo, ela é liberta e trabalhada para essa liberdade, para que ela possa viver em liberdade. E ela pode sofrer tentações e lutas com isso? Sim, ela pode sofrer, né? Porque nós sofremos com todos os pecados que nós enfrentamos. Nós só vamos parar de enfrentar as lutas com o pecado no último dia, né, quando o Senhor voltar e nos resgatar. Aí sim, cessará. Mas uma coisa que é lindo na Escritura é que Deus, Ele nos tira a culpa do pecado, Ele nos dá poder para vencer o pecado. Sim. É interessante porque muitas vezes as pessoas acham que sublimaram aquele problema e bobeiam, no sentido de se submetem a algumas coisas que as atraem, que são perigosas, né, e caem de novo. Então, como é importante nós sabermos e termos isso sempre em mente. Nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos propensos a cair, alguns em algumas áreas, outras em outras áreas, mas se nós andarmos colados com o Senhor, com o Salvador, e tivermos esse relacionamento diário, nós estaremos tendo uma vitória por dia, porque nos momentos de maior fragilidade, nós podemos apelar a Ele pedindo socorro. E Ele é aquele Deus que é o nosso refúgio
fortaleza, socorro bem presente, e por isso nós não precisamos temer. Agora, uma coisa importante para você que está nos assistindo, está aqui pertinho da gente, mas também está sofrendo com alguém na sua família, ou talvez você mesmo, que está enfrentando o problema com drogas ou com álcool. Fala um pouquinho como a família pode detectar esse problema, porque às vezes a pessoa está vivendo essa situação sozinha. A família não está sabendo, e só quando a pessoa se envolve mais e mais e começa a furtar, começa a demonstrar através de comportamentos bastante visíveis o seu problema, que a família percebe. Como a família pode ajudar essa pessoa identificando o problema? Esses passos, Eleni, eles são muito importantes, e a primeira coisa é prestar muita atenção. Prestar muita atenção. Uma consequência muito rápida que nós percebemos é o isolamento. Então, quando um adolescente, um jovem, um pré-adolescente, porque hoje, infelizmente, a iniciação nas drogas começa muito cedo, mas esses comportamentos, né, porque eles vão revelar aquilo que está dominando esse jovem, essa pessoa, e esses comportamentos, eles não começam instantaneamente, eles vão num crescendo, numa gradação, né? Então, assim, a primeira coisa que eu ficaria atento é para isolamento, porque, assim, quando não quer estar muito com a família, quer ficar muito sozinho, hoje nós sabemos que até agora eu já posso, pela graça de Deus, dizer pós-pandemia, né? Amém. Graças a Deus. Mas, assim, com a incidência da pandemia, houve um isolamento muito forte, todo mundo em casa, em alguns aspectos, mas algumas famílias aproveitaram, obviamente, esse momento de estar em casa, mas eu conheço histórias de pessoas que o filho agora está tendo dificuldade de alfabetização, porque a mãe e o pai trabalhando o dia inteiro home office, no computador, o filho tendo aula online, e ele não tinha apoio dos pais, e ele precisando de ajuda agora. Então, assim, houve um empurrar para esse isolamento. Então, essa é uma característica importante, perceber esse isolamento, essa introspecção, e comportamentos que vão assim, deixando a pessoa um pouco afastada do convívio do dia a dia da família, né? Mas você está trazendo quadro de grande parte dos adolescentes hoje em dia. Não é verdade? Quantos adolescentes têm prazer em viver isolados nos seus quartos, porta fechada, no computador ou no celular, direto, e quase não conversam com a família. E por isso é importante o aumento dos fatores de proteção nesse processo. Então, por exemplo, diálogo, pais e filhos, um momento familiar semanal, e para nós cristãos chamo de culto doméstico, né? Leitura de livros, um momento de descontração de filme em família, onde um dos membros da família escolha lá um filme. Estes momentos, um momento de passear junto, ir para um parque, de vez em quando, algumas coisas são muito importantes, ir almoçar junto num restaurante em algum momento, quando for possível, ou fazer um almoço todo mundo junto em casa. Relacionamento. São relacionamentos. E nestas atitudes pequenas e simples, triviais da vida, nós vamos perceber se os nossos filhos, se o jovem, se a pessoa, ela está ali conosco ou não. E aí, obviamente, que nós temos que olhar para a questão das amizades, das companhias, aquilo que assiste, aquilo que lê. Então, estes aspectos, quando observados, são fatores de proteção. Sim.
que aumentam essa proteção e diminuem os fatores de risco. Então, assim, tem obviamente, aqueles sinais que ficam mais evidentes, quando, se ele está usando, por exemplo, maconha, vai ficar muito fácil de perceber, porque o cheiro da maconha é muito forte. Então, olhos vermelhos, avermelhados, mas assim, cuidar para onde vai, com quem sai, que hora volta. E mesmo os amigos virtuais, que são mais difíceis de detectar, né? ainda. Ter uma relação aberta nesse sentido, quando eu digo aberta, no sentido assim olha, meu celular não tem que ter password, né, senha, que ninguém vê. Então, assim, se o meu pai ou a minha mãe chegar aqui e pegar o meu celular agora, não terá problema, não tenho nada a esconder. Então, se tem alguma coisa que está fazendo escondido, então esses são sinais pequenos que podem levar a esse tipo de comportamento. A gente pode dizer assim, tem a questão da rebeldia contra os pais, a questão de autoridade. Esses são pequenos sinais. São pequenos sinais que nós devemos observar e alguns comportamentos, às vezes, até... Porque, assim, hoje, via de regra, quando a gente pensa nesse tipo de problema, a gente está pensando nas pessoas que estão fora da igreja, do seio da igreja. Mas isso não é verdade. Não, isso está acontecendo dentro das nossas igrejas. Sim, é verdade. Então, assim, o fato de participar de algumas programações, algumas atividades, são preventivas. Mas, assim, eu observo muito, gosto de observar, porque começa, especialmente com essa ideia do isolamento, é um problema sério, porque daí, quando não conversa, não fala, não abre o coração, então, criar esses mecanismos vão ajudar nesse processo para descobrir o que está acontecendo. Gente, nós estamos aqui conversando no nosso programa Capelania, Gente Cuidando de Gente, com o reverendo Wagner Zanelato. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia e também é presidente da comunidade terapêutica Desafio Jovem no Brasil. E nós estamos conversando sobre este problema tão grave que a nossa sociedade tem enfrentado. O uso de drogas, a dependência química, o uso de álcool e como lidar com isso, como detectar na família, entre amigos, mas também o que fazer. E a pergunta, Wagner, agora é o que a família pode fazer no sentido de identificou um comportamento estranho, tentou conversar, mas não conseguiu muito. Como agir se você, por exemplo, uma mãe vai arrumar a mochila do filho, acha um pacotinho de drogas, né? O que fazer, além de ficar desesperado, como é a reação normal, né? Para onde correr? Como agir? A primeira coisa que eu diria é assim, nós temos que ter muita paciência, muita calma nesse momento, quando isso acontece. Porque, via de regra, como até você disse assim, a mãe vai ficar desesperada, o pai vai ficar desesperado. Então, alguns podem agir até de maneira violenta, e aqui o meu filho não pode usar droga, não criei meu filho para isso, aquela coisa toda. E assim, entenda bem, nós temos que estabelecer limites e temos que ser firmes. Agora, algo muito importante é mostrar o quanto esse seu familiar, né, e aqui pensando nessa descoberta, especialmente na fase da adolescência e da juventude, né, pensando nesse momento, nós temos que entender e mostrar para eles o quanto eles são amados. E aí tem uma coisa também que é muito importante, Eleni, e nós temos que trabalhar desde a mais tenra idade, é a questão da identidade dos nossos filhos. Sim. De quem eles são. E criando e estabelecendo esses valores nos momentos de luta, de dificuldade, de ansiedade, de angústia. Quando esses momentos... Porque por que normalmente um jovem vai para as drogas?
duas coisas, via de regra, ficam claras. Isso não só para os jovens, mas para o ser humano de maneira geral. Nós queremos ou prazer ou fugir da dor. Então, nessa identificação que nós falamos, ou ele está fugindo da dor, e essa dor pode ser uma coisa interna, pode ser uma coisa dele que ele está enfrentando, ou pode ser algo familiar. Sim. Que a família está enfrentando e às vezes os pais não enxergam isso. Então, nesse processo de ajuda, é muito importante nós entendermos que a pessoa, o jovem, o adolescente, ele precisa ser auxiliado. Então, ele precisa, primeira coisa, ser acolhido, se sentir amado, Sim. se sentir parte, não excluído. E aí sim, nós vamos dizer para ele, olha, agora nós vamos buscar ajuda para isso. E ele precisa ser confrontado. Sim, mas ele precisa saber que ele estará sempre podendo contar com a família, com os pais, não estará sozinho, não será excluído. E essa é uma jornada difícil, Sim, né, pesada, árdua para muitas mães, e às vezes os filhos não vão querer nada. Então, se ele não quer nada, chega um dado momento que nós não temos como controlar o comportamento dos filhos. É mais fácil eu controlar o comportamento dos meus filhos, agora que o meu mais velho vai fazer 10 anos, ele tem 9, o mais novo vai fazer 7 agora no final do mês. Então agora eu digo o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer. Só que para um menino de 17, 18 anos, 15 anos, já fica um pouco mais complicado. Então, uma coisa que nós temos que pensar, eu ouvi uma vez algo assim, principalmente pensando nos adolescentes, como fator de proteção. Eu estou na fase que os meninos se identificam muito comigo. Sim. Já passou a fase da mãe, agora é o pai, é o pai, é o pai. Só que daqui a pouco vai chegar uma fase que não é a mãe, não é o pai e não é nenhum de nós dois. Vão ser os amigos. Amigos. Lá na pré-adolescência, conforme a escolha deles. são os amigos. Então, eu vou falar as coisas e eles não vão ouvir. Então, nós temos que criar primeiro esse hábito, guardado as devidas proporções. Hoje o meu filho mais novo, eu levando ele para a escola, ele disse assim, papai, eu não acho legal homens usar brincos. Ele falou, eu jamais vou usar brinco. Eu falei assim, eu vou gravar isso, vou lembrar, hein? Vamos ver se na adolescência você vai cobrar um pouquinho mais tarde. Vou gravar, repete aí o que você está falando e tal. Porque lá na adolescência, depois, ele falou assim, você me disse lá, quando você tinha 7 anos, que você não ia usar, agora você está usando. Sim. Porque é óbvio que a gente estabelece valores e princípios e os nossos filhos vão seguir esses padrões que nós estabelecemos, via de regra. Agora, quando eles começam a quebrar esses padrões, então nós precisamos trazê-los para perto e alcançar o coração deles. Para que eles possam estar conosco, para que possamos estar juntos e nesse processo irmos mostrando os caminhos que eles estão andando e que esses caminhos vão trazer consequências seríssimas para a vida deles. E alguma coisa que eles dificilmente enxergarão, principalmente na adolescência. Se o centro, né, é o prazer, é a autossatisfação, eles não estão enxergando as consequências que os pais já podem enxergar. Porque eles veem só o glamour. Sim, eles não veem as consequências negativas. E às vezes é difícil dizer isso, sabe, Eleni? E eu oro para que a gente que nenhuma família precise passar por isso. Mas nesse processo, às vezes, de forma muito dolorosa, eles vão ter que passar como o filho pródigo passou. Sim. Os pais terão que demonstrar amor, mas, ao mesmo tempo, terão que ser firmes. Exato. Não é verdade? E aí, às vezes, ele vai ter que ter os olhos abertos. E aí, o que os pais podem fazer? Quando você já conversou, ele não atendeu. Quando você tentou acolher, ele fugiu. Quando você trouxe para perto, ele não quer ficar perto. Então, quando ele começa a furtar coisas dos pais para poder comprar drogas, vender e comprar drogas. Estes limites têm que ficar muito bem estabelecidos. Sim. E alguns pais... E esse é um erro muito comum. Né? Eu prefiro que ele use droga aqui em casa do que use na rua. Não. Jamais permita que ele use droga em casa, querido. Não. Porque quando você abrir esse limite,
Quando você abrir essa porta, o caminho é muito longo para voltar. É muito longo para voltar. E eu tenho visto mães, pais, com filhos há 15, 20 anos, e eles não conseguem estabelecer limites para os seus filhos. Então, se você descobrir que o seu filho está usando droga, coloque limites para ele. Talvez você não vai conseguir controlar o uso de droga dele, mas não permita que ele use debaixo do seu teto, na sua casa. Não permita isso, porque quando você abre essa porta, muitas outras se escancaram. Sim. E aí, sabe o que acontece? Esse é um processo de o que nós chamamos das famílias de codependência. Sim. Então eu começo agora a viver a dependência do meu filho, o hábito escravizador dele. E a família está alimentando indiretamente o vício, né, o hábito. E aí, veja, e aí tem um problema na motivação disso, que é, por que eu quero deixar o meu filho usar aqui? Está debaixo das minhas asas, eu posso controlar. Eu quero controlar. Isso, será que não é pecado também? Sim. Então, Eleni, eu percebo assim, é fácil? Não é. Muito difícil. Não é. Agora, nós temos que clamar ao Senhor nesse momento e nos juntarmos em oração, e aí sim buscar ajuda, participar de um grupo de aconselhamento bíblico, de procurar o seu pastor para isso, porque a nossa tendência natural é tentar conviver com o problema e tentar ver soluções paliativas. Sim, que não leva a nada também. Não vai resolver. Não. Então nós precisamos, de fato, de uma perspectiva bíblica, da Escritura, que vai nos direcionar para o Senhor. Wagner, fale agora um pouquinho com a pessoa que está envolvida com drogas e achando que ela vai poder parar quando quiser, ou aquela que está envolvida com álcool e a família já começa a sentir as consequências que se tornam mais pesadas e mais pesadas, e a pessoa está iludida, ainda está iludida achando que ela, na hora que eu quiser, eu paro e pronto. Converse um pouquinho com essa pessoa. Este é o que você falou, né? Você usou uma palavra que expressa bem este momento da dependência, a ilusão. E a ilusão, ela leva à negação. Então, essa pessoa que passa por esse momento ilusório, ela ainda não percebeu as consequências graves do uso da substância. E aí nós temos alguns estágios nesse processo. Então, assim, o que vai acontecer com você se você continuar fazendo uso dessa substância? Essa substância que te dá prazer agora, ela vai chegar a um determinado momento, se você, por exemplo, usa 2, 3 doses, por exemplo, né, de uma determinada substância, daqui a pouco essas 3 doses não farão mais efeito. E você precisará de 4, de 5, de 6. E aí, a cada vez mais, os picos de satisfação eles vão caindo. Vão caindo. E aí vai chegar num nível onde, para que você tenha a sua vida normal, você vai precisar daquela substância. Então, aí nesse aspecto, não tem mais satisfação, só tem dor. E aí você precisa, porque você está num estado contínuo de dor, e aí ele precisa do quê? Ele precisa ter picos de satisfação de novo, que levem ele, não para a satisfação que ele tinha anterior, mas à normalidade. Então, assim, é muito difícil a pessoa, por si só, perceber isso. Então, por quê? Muita gente vai dizer aí, terapeutas e tudo mais, dizendo assim, não, olhe para você, veja, você consegue. E aí a pessoa fala assim, então hoje, essa semana essa semana eu não vou beber, essa semana eu não vou sair. A hora que ela vê, já caiu de novo. E ela fala assim, eu não tenho poder.
Ela está apoiada no seu próprio esforço, na sua própria força. Esse eu consigo. E aí nós temos que entender que, de fato, nós não temos poder. As pessoas aí, via de regra, vão dizer assim, o problema está fora de você e a solução está dentro de você. Mas, de fato, é o contrário. O problema está dentro de nós e a solução está fora. E de onde vem essa solução? Do Senhor. Do Senhor. E dos instrumentos que Ele coloca na nossa vida. Né? E mais uma vez, me reportando ao pastor Paul Tripp, eu acho linda uma frase que ele diz assim, as pessoas e as circunstâncias e os meios e as coisas do mundo apenas são meios para revelar aquilo que está no meu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Exatamente. Então, estas coisas vão só revelar aquilo que nós, a quem nós estamos, para quem nós estamos vivendo e o que nós estamos adorando. Então, se você está num estágio que ainda consegue perceber que tem um certo controle, porque veja, Eleni, nesse estágio a pessoa tem regras. E ela diz assim, eu não passo daqui. Só que devagarzinho ela vai quebrando as regras autoimpostas. E a gente ouve tanto as pessoas falarem, confie no seu coração, faça o que o seu coração mandar. E a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é extremamente enganoso e corrupto. Né? A gente acha que pode confiar em nós mesmos, ou em si mesmo, ou nas pessoas, e a gente não pode. Não é por aí. Wagner, você falou uma coisa bem interessante aqui nesse capítulo também. Fala assim, mas todo ídolo exige sacrifícios. Ainda que o pedido não seja verbalizado, o viciado entende que a sua relação com o ídolo precisa ser cada vez mais exclusiva se ele quiser receber seus benefícios. Então, ele começa a se dispor a sacrificar as coisas que antes eram muito caras para ele, porque agora tem alguém ou alguma coisa que prometeu entregar tudo o que ele realmente queria. Essa promessa não se concretiza, mas os sinais dela são muito reais. Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. E aí, assim, essas coisas que são caras, eu quero me referir, por exemplo, à família. Sim. As práticas que tem do dia a dia, o trabalho, o relacionamento com as pessoas, com os amigos. Então, estas pessoas agora, ou eles vão ser duas coisas. Ou eles vão ser empecilhos para esse ídolo que quer ser, que clama por adoração, né, que é o eu mesmo, a minha própria satisfação. Então, eles vão ser empecilhos ou vão ser facilitadores. É assim que a pessoa escravizada vai enxergar. Ela enxerga as pessoas como seres manipuláveis. Exatamente. Aí, conforme o seu próprio interesse. E é interessante porque, assim, olha, nessa escola da manipulação, o escravizado, ele tem doutorado. Sim. Eu me recordo de uma vez um rapaz contando, um moço que passou pelo programa, ele disse assim, pastor, uma vez um assaltante veio me assaltar, e eu conversei com ele, o assaltante ficou com dó de mim e me deu dinheiro. Uau! Então, para você ter uma ideia do nível de manipulação que acontece. Então, assim, essa mentira, viver na mentira, na manipulação, vai se tornar um padrão. Então, mas de novo ele mentiu. E por isso que, quando essa pessoa agora liberta disso, ela sofre, porque diz assim, ninguém acredita em mim, ninguém confia em mim. Mas essa confiança e essa credibilidade só virá com o tempo. E às vezes leva 3, 4, 5 anos para você restabelecer aquela credibilidade que perdeu. E sempre vai ficar com aquela... Então, por exemplo, mãe, por que você está olhando meu celular? Por que você está olhando a minha bolsa? Eu me lembro de um rapaz também que ele veio conversar comigo porque ele teve uma recaída. Tinha passado pelo programa, 5 anos após, ele teve uma recaída. Só que ele contou para mim que a recaída dele começou 1 ano antes. Olha... Não começou com o uso da droga. Que coisa. Começou com coisas pequenas.
Um domingo ele não foi à igreja. Morava longe da igreja, está muito longe. Depois foi esfriando, foi se afastando. Foi se afastando da comunhão dos santos, foi se afastando da vida devocional que ele tinha aprendido, Sim. foi se afastando do relacionamento diário com Deus. Era um menino que gostava muito de ler, parou de ler coisas edificantes e falou assim, comecei a gostar do ócio. Somado a isso, vieram problemas no trabalho. Ele trabalhava numa empresa familiar, aí a empresa foi comprada, aí ele não era mais aquele rapaz, mas ele era um número na empresa. A chefe dele saiu de licença maternidade, ele teve que assumir, a pressão veio em cima, e ele se frustrou em muitas áreas. Começou a ter um relacionamento com a namorada que não era um relacionamento santificado. Ou seja, muitas coisas foram entrando. Sim. Até que veio uma crise muito grande e ele não aguentou, e a válvula de escape foi o uso da substância. E foi muito interessante porque ele fez uso por 2 vezes. E aí e o Espírito Santo falou com ele, Deus falou com ele para ele parar, e ele disse assim, mas eu vou ter que confessar para minha mãe, vou para minha família, para o meu pai, e meu pai vai me botar para fora de casa, minha mãe vai surtar, meus irmãos e irmãs vão querer me internar de novo, eu não quero ir para acolhimento nenhum, porque já passei por isso e tudo mais. E o fato foi que Deus direcionou as coisas ao ponto de que a mãe dele percebesse, ele confessou o pecado, e ele foi acolhido, e aí ele veio me procurar depois, porque eu tinha sido o diretor na época que ele passou pelo programa. Ele falou, pastor, eu preciso criar uma rede de proteção. Mas que bênção. Sabe como começou tudo? Sim. A recaída dele começou porque no começo, quando ele voltou do Desafio Jovem, tinha horário para chegar em casa e tal. E um dia, um sábado à noite, ele chegou, era para chegar às 10, ele chegou umas 11h30. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Que coisa. Ali, ele foi devagarzinho e começou tudo com isso. Aí, todo esse processo que eu falei. Eu entendo isso também, porque quando eu tive que criar 4 meninos sozinha, no tempo que eu estava viúva, como foi importante colocar as regras e como eu fui testada nisso. Então, eu falava, olha, você pode chegar até 10h30. Mas é muito cedo, tal. Não, até as 10h30. E aquele teste, eu vou chegar um pouquinho depois para ver o que vai acontecer. Então, como é importante os pais serem amorosos, mas não serem dominados pelos filhos. Eles estão aprendendo, nós somos responsáveis por ensiná-los no caminho em que eles devem andar. E devemos ser firmes, amorosamente firmes, mas assim, se você não obedecer, terá consequências, terá que enfrentar consequências. Sim. Também. Muito. E uma palavra muito importante, Aline, que eu queria deixar também, é para os familiares. Sim. Porque nós falamos aqui várias coisas, mas uma coisa muito importante é que os pais, quando identificam ou têm alguém assim, precisam buscar ajuda. Sim. Precisam buscar ajuda, por quê? Porque apesar de não ser você que está usando a substância, isso afeta você e afeta a sua família. E para aprender a lidar com isso, é muito importante você ser auxiliado por quem tem experiência, por quem conhece, para que você saiba lidar, inclusive com essas manipulações que acabam acontecendo. Gente, quanta coisa importante nós aprendemos aqui hoje, não é verdade? Eu quero que você passe esse programa para muitas pessoas que poderão ser ajudadas, abençoadas, ouvindo que existe esperança. Existe esperança na pessoa de Cristo, porque a palavra de Deus restaura a nossa alma completamente. Não importa quem você seja, o que você tenha feito, quais hábitos ou maus hábitos você tenha adquirido, em Cristo existe perdão, existe vida nova, um novo começo, e você pode ganhar
este novo acesso a Deus através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero terminar o programa, eu vou te dar um minutinho para você somar tudo isso, mas eu quero antes falar para vocês duas coisas. Primeiro, quero te dar um livro novo, que é antigo. Eu escrevi esse livro há mais ou menos 30 anos atrás, mas eu reescrevi agora, coloquei muita coisa nova, e é o livro Consolo, Consolando e Sendo Consolado. Quantas pessoas e quantas famílias precisam desse consolo da palavra de Deus. Então, é um presente que eu quero dar a vocês. Depois eu ponho a dedicatória. Muito obrigado. E nós, em breve, teremos aqui na TV, na rádio e na livraria Ezion, também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E quero convidar você para se inscrever correndo para o nosso primeiro Congresso Nacional do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da IPB. Aqui estará também conosco o reverendo Wagner Zanelato, dando uma das oficinas sobre drogadição e como lidar com tudo isso. E nós teremos oficinas as mais diversas, sobre capelania hospitalar, capelania entre motoqueiros, entre deficientes, entre pessoas moradoras de rua, entre empresários, escolares, uma porção de áreas. Então, entre lá no portal da Igreja Presbiteriana do Brasil e inscreva-se correndo, porque vai valer a pena, de 5 a 7 de maio, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Reverendo Wagner, muito, muito obrigada pelo tempo precioso que pudemos passar juntos aqui, por tanto que você pôde nos ensinar. E eu gostaria de deixar para você dar uma palavra sobre esse tema tão importante. A minha palavra é: conhecereis a verdade vos libertará. Essa tem sido a nossa pregação, porque o Filho pode nos libertar verdadeiramente. Então, eu entendo que há libertação de todos os males, de toda o rastro de dor, de desesperança. Em Cristo há libertação para os vícios. Se você está vivendo dessa maneira, saiba de uma coisa: Deus tem poder para tirar você dessa situação. E Deus tem colocado e levantado pessoas na sua igreja, quem sabe próximo a você. Se não tem próximo, entre em contato conosco, de alguma maneira nós vamos tentar lhe ajudar para que você trilhe um caminho de liberdade, e esse caminho é o caminho da transformação em Cristo e do discipulado se aproximando de Jesus. Então, você que está enfrentando o problema com drogas, o problema com vícios e outros vícios, além da dependência química, porque tem outros vícios, há liberdade dessa escravidão. Você familiar que está passando por isso também, procure ajuda, e nós estamos à sua disposição para ministrar a palavra do Senhor, para que você seja liberto para a glória do nosso Deus. Wagner, diga como as pessoas podem entrar em contato com você, como podem ter a ajuda da Juliana também, sua esposa. Olha, nós temos um site, né, www. Aí, mais um W, né? www.zanelato.com.br. Zanelato com 2 T's. Com 2 T's, zanelato com 2 T's.com.br. Ali eu tenho algumas coisas. No Instagram também eu tenho postado bastante coisa, @WagnerZanelato, pode me seguir lá no Instagram. E tem um canal do YouTube também, tenho colocado algumas coisas, também o meu nome. E eu e a Ju, né, a Juliana, que é minha esposa, é psicóloga, trabalha nessa área. Nós temos desenvolvido, em breve nós queremos aí lançar um curso online aí para cuidado de pessoas com hábitos escravizadores, com dependência química, focado nisso, né? Então, nós queremos muito em breve fazer isso. Temos já alguns ministérios, aqui nós temos um ministério que a gente cuida, que lá no nosso site até já tem um curso gratuito lá para quem quiser fazer, chama Viva Livre. Então, você pode se inscrever lá no nosso site, né, no www.zanelato com 2 T's.com.br, e aí você pode conhecer lá o nosso trabalho um pouquinho mais do que a gente tem feito. Muito bom. E uma última perguntinha: como a igreja pode ajudar essas pessoas?
Olha, nós estamos orando muito por isso. Nós vamos ter reunião do Supremo Concílio. Nós temos uma comissão de enfrentamento às drogas. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem pensado nisso. Nós estamos, inclusive, eu estou trabalhando em cima disso, né, nesses últimos dias, e nós estamos criando para a igreja trazendo, né, dicas para, por exemplo, criar algumas coisas básicas. Uma delas é ter uma pessoa ou um grupo de pessoas na igreja responsáveis que possam ser treinadas para acolher através do aconselhamento bíblico, ali também do consolo e tudo mais. E temos outros ministérios que nós queremos desenvolver para criar um grupo de acolhimento semanal e assim por diante. Muito bom, muito obrigada. Estaremos orando por você e por todo esse projeto. Amém. Junto ao Supremo Concílio. Gente, até a próxima sexta. Deus abençoe você e muito obrigada por estar aqui conosco. Bye, bye. Foi ótimo. Muito obrigada. Valeu demais. Muito bom, muito bom. Olá, muito boa tarde. Começa agora o Sempre Juntos. O tema de hoje é Mãe Natureza. Nós vamos falar sobre o panteísmo, gente. Nós vamos falar sobre aquelas pessoas que cultuam lua, sol, terra, que cultuam o mundo, mas nós sabemos que o verdadeiro culto é somente para Deus. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu convido você a se inscrever no nosso canal. É isso mesmo, youtube.com/ippinheiros. Já entra ali, faça a sua inscrição e fique por dentro de tudo. Tem muito conteúdo cristão aqui, gente, para você acompanhar. E claro, você pode ativar o sininho e receber todas as notificações. Ok? Que legal, gente. Olha, então vamos começar nosso bate-papo hoje com ele, com o nosso reverendo Leonardo Campanha. E nós vamos... Muita coisa para falar hoje, não é mesmo? Boa tarde, reverendo. Boa tarde. Eu acho que tem. Vamos ver, né? Se a gente consegue aí falar, contribuir com esse assunto, né? Um assunto que, querendo ou não, está em pauta no nosso tempo. Uhum. E, infelizmente, está em pauta, né? Por conta da abordagem que tem sido dada aí dentro da sociedade. Vamos conversar, ver que a gente consegue, a partir das escrituras. Hoje vamos usar bastante aí a Bíblia para mostrar ótimo. Que... Tem coisa que é simples, né? Mas eu já falei esses dias para trás, parece que essa geração é meio perturbada das ideias, né? Então, vamos dar argumentação bíblica aqui para deixar bem claro de que maneira nós devemos nos relacionar aí com a criação, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava conversando com o pastor Jonatas Camargo, e eu gosto muito dele, né? Uhum. E ele falando... A gente entrou em alguma coisa e falou assim, a palavra natureza, né? Eu falei, meu irmão, criação. É assim que Deus chama na Bíblia. Então, de natureza, deixa para os caras desses movimentos, que a gente fala de criação. Olha que ótimo. Já começamos aprendendo aqui já. Então, a gente tem o pai da criação, a gente não tem a mãe natureza, não. A gente serve o pai da criação. Muito bom. Eu peguei esse tema justamente porque é muito usado e as pessoas colocam, né, defendem, tem tantas causas hoje ali em prol, né, do meio ambiente, que aí você vê que fala mãe natureza, vamos cuidar da mãe natureza. Eu fico assim, tá, é bonito, legal, mas o que a Bíblia diz a respeito? E é justamente isso. Hoje eu falo porque... Até amigos, eu tenho pessoas bem próximas, assim, que você vê, tipo... Ai, gente, vamos fazer um movimento de adoração ao sol, adoração à lua, não sei o quê, né? Tem umas práticas aí. E aí você vê essas pessoas com esse argumento, com essa adoração, essa veneração. Ah, mas não é lindo? Olha a lua, que perfeição. Eu falo, gente, é perfeito, de fato é. Mas, pastor, é importante nós entendermos que por trás dessa admiração... Eu não estou falando que... Gente, calma, vocês vão entender, não vou nem justificar agora. Mas eu quero que a gente entenda de fato, né? O que é esse movimento do panteísmo, né? O que é isso? O pessoal está acostumado com você só como apresentadora, mas a Tainá é a poetisa dos títulos de programa. Cada título de programa é uma poesia. Né? Eu falo para ela, Tainá, legal o título, mas o que você está querendo abordar nesse programa, né? Às vezes eu me perco um pouco. Às vezes eu falo, não... Mas a ideia, né, que você falou assim, em relação à beleza da criação, né, a beleza do sol, da lua, de fato, eles são belos.
Por quê? Porque quem fez foi o Deus Todo-Poderoso, né? Foi o Deus que se preocupa com a beleza das coisas, né? Paulo, em Romanos, ele fala que a criação ela serve com aquilo que nós na teologia chamamos de revelação geral. E o que isso significa? Isso significa que quando o ser humano olha para a criação, ele se torna indesculpável de não reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas. Então esse argumento de Paulo está lá em Romanos, né? Então a criação serve para mostrar que existe alguém, e esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, Deus bíblico, que criou todas as coisas, né? Então a perfeição da criação, a beleza da criação, eu gosto de... muitas vezes eu tenho um problema com o sol, né? Muito branco, né? Com a transparente, e às vezes eu gosto de ir para a praia, às vezes eu gosto só de ficar olhando o mar, quando o sol está muito forte, né? Eu dou uma recuada para eu não morrer triturado, frito, né? Frito. Mas eu fico olhando o mar, né? As ondas quebrando, o barulho, eu gosto muito, né? Tem coisa simples, né? Então a gente já vê nisso que existe um Deus criador, né? Às vezes eu paro e falo assim, quantos litros d'água será que tem nesse negócio? Pensamento de quem é meio louco, né? Deus sabe, né? Ele mediu... cabe na concha da... Né? Concha das mãos, a figura, né? Antropomórfica, né? Mas assim... As loucuras de quem não tem o que fazer, né? Não está acostumado a ficar sem fazer nada, aí vai para a praia. Quantos litros será que tem de água no mar, né? Mas enfim, então de fato... Mande sua sugestão aqui no nosso chat. Quer adivinhar, depois a gente tem que